vou publicar um livro de poesia por uma editora, sendo que eu não sou uma pessoa famosa e também não conheço ninguém do mercado editorial. E vou te contar um pouquinho dessa história agora. E começando assim, né, pelo como foi o meu estalo para escrever um livro, né? No meu primeiro vídeo aqui do canal, eu contei sobre como no comecinho de 2026 eu comecei a escrever poesias e foi um processo assim muito interno, muito meu. Parece até meio, né, romantizar esse processo falar assim, mas foi simplesmente um momento que eu pensei, pô, eu queria contar alguma coisa, eu queria tirar alguma coisa aqui da cabeça, tirar alguma coisa aqui de dentro de alguma maneira, em palavras, e aí eu escrevi um poema e de repente eu gostei do processo, realmente foi bem natural mesmo, né, não teve um planejamento, não teve um estudo de poesia por trás. Inclusive, eu acho que eu preciso melhorar bastante nessa parte, mas acho que eu tenho tempo aos poucos, né, para poder me dedicar a isso. Não que eu tenho tempo super porque eu trabalho no CLT, mas eu digo, pô, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho, né, 34 anos, então eu acho que eu posso aprender bastante ainda do ramo da poesia para melhorar minha parte técnica. Mas o meu estalo veio então, né, eu comecei a escrever os poemas, eu comecei a gostar do processo, então escrevi 2, depois 5, cheguei ao 10º. Quando eu tinha ali uns 20 poemas escritos, né, eu não tinha uma análise, eu não sei se eles eram bons, se eles eram ruins, eu não tinha compartilhado com as pessoas. Mas aí nesse momento eu estava navegando um dia pelo Instagram, e aí eu vi um post da editora Urutau, né, que é um chamado para que autores e autoras mandem seus originais para que eles pudessem aprovar e se eles gostassem, né, se eles vissem algum interesse provavelmente mais comercial por trás do livro ou algum talento, talvez, eles publicariam. Não sei se você sabe, mas essas editoras mais independentes, elas têm esse jeito de funcionar, né? Eles captam autores e autoras ali por essas chamadas e de repente eles investem ou não. Cada editora ali tem um tipo de negociação com o autor. E eu vi até posts de outras editoras, mas eu achei que o jeito da Urutau me parecia mais adequado para minha realidade, né? Eu acho que era o mais que seria mais interessante para mim. E espera aí, deixa eu respirar um pouquinho que eu tô falando muito. E e nesse post e quando, né, eu vi esse post da Urutau, faltava ali mais ou menos acho que até menos de uns 30 dias para ter que para o prazo final do envio dos originais. Basicamente o original é o seu livro escrito ali no Docs do Word, né, não tem muito segredo. Só que nesse momento eu não tinha poema suficiente para ter um livro e eu sequer tinha uma linha narrativa, né. Só que aí eu me senti empolgado para poder participar desse processo. Eu pensei: "Pô, eu escrevi uns poemas, eu acho que tem alguma coisa aqui", sei lá, né. Eu entendi que tinha verdade na minha poesia, porque são histórias minhas, são vivências de uma mulher trans na sociedade ou, né, da minha infância, enfim. Então eu me senti empolgada, só que eu tinha pouco tempo. E aí eu entendi que um livro de poesia, pelo menos na minha cabeça, ele precisa ter um fio, né, uma linha narrativa que una todos os poemas em si, né, que eles não fiquem muito desconexos. Claro que cada um conta uma história, mas eu acho que eles têm que ter uma conexão entre si. Daí foi nesse momento que eu parei e pensei: "Bom, o que que eu tenho aqui, né?". Aí eu li os meus poemas que eu tinha, entendi que alguns não se adequavam, mas eu vi que eles tinham coisas em comum, né, os poemas ali, uns 14, talvez dos 20 que eu tinha selecionado. Eles contavam um pouco da minha trajetória, de fato, né, tinham poemas ali que eram memórias da minha infância, tinham poemas que eram do momento antes de eu assumir minha identidade para o mundo, né, que era um momento ali mais de descoberta, de exploração, de muito medo, muito receio também. E aí a outra parte era depois que eu assumi minha identidade, que é o momento pós-transição, que eram talvez poemas ali mais políticos, né, com mais críticas, mais pontos de vista. E aí eu entendi que tava ali a minha linha narrativa, né, que eu tinha infância, antes e depois. E justamente foi assim que eu organizei meu livro, né, a partir daí eu entendi, bom, aqui eu tenho uma linha narrativa, então eu acho que eu posso desenvolver meu livro a partir disso. E foi a partir desse momento que eu entendi a linha narrativa, foi muito mais fácil o processo de escrita. Antes ele era um processo que vinha, né, uma inspiração, vinha uma vivência na minha cabeça e eu escrevia. Nesse momento ficou muito claro, então eu pude
parar um dia e olhar para minha infância e falar: "Vou escrever poemas sobre minha infância". E aí eu tinha memórias, né, ficava cavocando aqui dentro. Talvez esse foi até o mais difícil, porque as memórias de infância já fazem um tempo, mas aí eu consegui desenvolver, né, a partir de reviver essas memórias ali, uma parte mais lúdica, que foi essa parte ali da infância, aí na parte do antes, uma parte mais com receio, com descobertas, com medo, e a parte final do depois, essa parte mais política. Mas antes de continuar falando sobre o meu primeiro livro, eu nem me apresentei, né? Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans, eu sou paulistana, tenho ali meus 34, quase 35 anos. Além de ser publicitária, né, eu ganho minha vida com CLT, eu tenho esse sonho de ser autora e de repente fazer disso uma renda também para minha vida. E estou muito feliz que eu já tenho o primeiro livro para sair, né? Tá quase saindo, tá no processo ali final. E em breve espero que eu tenha muito mais coisa para compartilhar com vocês. E falando até um pouquinho mais desse livro, né? O título dele é Tem até menino que vira mulher e outras mentiras que te contaram, né? É um título que por si só já tem uma crítica, né? Porque nós, pessoas trans, a gente não vira do outro gênero, a gente já nasce. A gente só passa a entender isso com um processo psicológico muito intenso, muito profundo e difícil também, mas muito bonito. Então, o próprio livro já traz essa crítica, né? Que isso é uma mentira e mais outras coisas que te contam também sobre nós também é mentira. E escolher esse título foi muito natural, na verdade. Quando eu vi essa linha narrativa do livro, quando eu vi as poesias que eu tinha, eu entendi que o título já tinha que dar um choque, assim, sabe? Né? Que já tinha que vir com uma afirmação muito irônica e desmentir logo em seguida. Então foi um processo também muito natural, sinceramente. Eu acho que eu tive, talvez por estar começando, por ser iniciante, eu tive essa questão de desapego. Então eu não planejei nada muito assim, sabe? Eu não fui pensando tanto, só vinha na minha cabeça. Inclusive, em outro momento eu vou falar sobre inspiração, porque parece tudo muito mágico, mas não é. Mas as coisas vinham na minha cabeça, eu colocava no papel, escrevia e pensava, pô, tá legal assim. Então acho que por não ter muito um viés crítico, de não ter muita técnica, eu só deixei rolar, talvez. Talvez eu esteja romantizando muito, talvez eu tenha tido sorte. Tudo bem, vamos ver. A gente vai descobrir depois se o livro é bom ou não. Mas foi basicamente assim todo esse processo, né? Foi um processo gostoso. Talvez reviver algumas memórias não tenha sido tão bom assim, mas foi um processo que aconteceu muito naturalmente e sem muita pressão, porque eu também não tinha nada a perder, sabe? Eu acho que não ter nada a perder faz com que a gente faça algo com muito mais prazer, com muito mais verdade, né? Quando a gente tem algo a perder, uma pressão muito grande, ou quando a gente depende daquilo para viver, talvez a gente coloque muita coisa e aí as coisas não fluam tão naturalmente. Mas, desculpa, em breve, então, meu livro vai estar aí, né, pela editora Urutau. Eu vou contar um pouco mais em alguns outros vídeos sobre os bastidores do processo editorial, as inseguranças, a pré-venda, que é um momento muito complexo. Também vou falar um pouco sobre como eu estou pensando em fazer o marketing da minha carreira enquanto autora, dos meus livros e tudo mais. E espero que você me acompanhe, continue seguindo aqui, né, meus vídeos. Eu vou gravar desse jeitinho bem natural, porque apesar de saber editar, eu acho que me desanima muito, eu não gosto de editar vídeos, e eu acho que esse papo assim mais sincero, mais transparente me parece mais legal, é, nessa dinâmica, né, de bastidores da vida de uma autora que está começando, e eu espero muito que eu consiga compartilhar algo de valor com você, que consiga te inspirar a seguir um projeto, ou mesmo só a ter uma companhia em algum momento da sua vida. Então se inscreve no canal, deixa uma curtida, um comentário, vamos conversar, me conta se você tem algum projeto rolando, e eu espero que você continue acompanhando meus próximos vídeos. E é isso. Até o próximo então. Beijinho.